Bom dia, Pai do Senhor. A palavra do dia hoje está em Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amém? A palavra que Deus me deu está precisamente em Romanos 8:33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Em 1 João, capítulo 1, também, 1 João, capítulo 2, versículo 1, também está que Jesus é o nosso advogado. Seremos julgados por tudo que fazemos com os outros. Amém? E para testificar que quem é que pode realmente acusar um escolhido do Senhor? Deus me deu duas passagens. Saul estava todo errado. E Davi, ele corta a orlazinha, uma parte do vestido de Saul. E logo em seguida seu coração se abate, porque ele sabe que Saul está todo errado. Mas ele é escolhido, é ungido do Senhor. Quando nós temos o temor do Senhor, não interessa o que a pessoa fez de errado ou se a pessoa fez de certo, nós sabemos que não podemos tocar no ungido de Deus, né? Há alguns anos atrás já, irmãos, só que eu sou ruim com o tempo, Deus me trouxe a lembrança hoje, e isso me trouxe ontem a lembrança, mas hoje um amigo tirou um print de algo que foi dito dele, né, uma coisa boa dele, né, no Facebook, mandou para mim. E eu falei para ele, eu te falei que você não precisava ficar tentando se defender, nem se justificar. Infelizmente, seremos condenados, caluniados, faz parte do evangelho. Eu te falei, né? E ele todo feliz porque alguém foi lá e falou, olha, eu gosto muito dele, ele sempre me ajudou. Mas o mal dele é dar confiança às pessoas ingratas, que ele ajudou. E eu falei com ele de ontem, que eu passei uma situação, alguns anos atrás, onde eu estava sendo muito caluniada, tinha ajudado muitas pessoas, e as mesmas pessoas que eu tinha ajudado eram as pessoas que estavam falando mal de mim e me traído. Entenda-se bem, você não será amado pelo que você faz por todos, porque se assim fosse, Jesus não teria morrido na cruz, porque ele morreu por amor, e os mesmos que ele amou o crucificaram e o mataram, né? E eu tinha ajudado as pessoas me caluniando, e dói, irmão. Quando você não fez nada pela pessoa, ainda vai. Mas quando você ajudou, né? Então dói. E eu falando essas coisas com Deus, num culto, a igreja ainda que estava aqui no quintal, um dia muito lotado, veio uma pessoa. E a pessoa resolveu dar testemunho. A pessoa veio de muito longe. Quando eu ainda era lá do Ministério Oliveira, junto com meu filho lá, ajudando lá na obra lá, eu e meu esposo, nós estávamos passando um processo muito difícil. Aquela igreja é uma batalha espiritual muito grande, irmão. Aquela igreja é do lado é no meio de uma comunidade, irmão, bem na boca do lobo. Então, né, as pessoas manifestam dentro, manifestam do lado de fora da igreja. Nós temos que sair do lado de fora, botar a mão e trazer a pessoa para dentro. Então, é uma batalha muito grande de Satanás para fechar aquela igreja, né? E nós estávamos passando um processo muito grande, meu esposo e eu, e nesse ia ter um corredor de fogo. E nesse corredor Deus mandou eu ficar na ponta. E essa pessoa, minha amiga, que eu amo muito, gosto muito, ela veio de longe. E ela veio com um pensamento, mas ela não me disse nada. E quando eu a toquei, ela começou a falar em línguas, rodou, né? E eu deitei ela ficou lá arrebatada, lá falando línguas, lá no processo de Deus. Mas quando eu cheguei em casa, ela foi e me ligou. Não, de madrugada. Ela me ligou no outro dia, aliás,
porque ela me disse que, e ela me deu o testemunho no telefone. Ela disse que ela nunca tinha falado em línguas, apesar de ser crente há muitos anos, o sonho dela era falar em línguas. E ela saiu de lá com esse pensamento: eu vou até a igreja e a Márcia vai me orar e eu vou falar em línguas. E esse foi um combinado dela com Deus, sem falar nada comigo, né? Então não sou eu não batizo com o Espírito Santo, eu não curo, eu não salvo, eu não liberto. E graças a Deus, eu não tenho a chave do céu, porque meu coração é ruim, irmão. Meu coração é muito ruim. E eu oro pela misericórdia de Deus, porque sem essa misericórdia eu também não vou entrar no céu. Porque tem muita gente que vai entrar no céu que se fosse eu, não deixaria entrar. Então nós vemos que só Ele é Deus. Então o foco é olhar para Ele. Olha para Ele, porque Ele é santo, é justo, é fiel, é verdadeiro. O dom é dele, é tudo dele. Não temos nada, não somos nada. Somos imperfeitos. Mas enfim, ela fez esse trato lá com Deus. Eu a toquei, orei e Deus honrou a minha oração. Eu tenho me esforçado para agradar a Deus, mas perfeita eu sei que eu não sou. Eu faço um esforço. Minha maior luta não é contra o diabo. Minha maior luta não é contra as pessoas que se deixam ser usadas pelo diabo. A minha maior luta é contra eu mesmo, porque eu quero morar no céu. Amém? E Deus honrou lá a minha oração e ela foi e me falou que ela conseguiu falar em línguas, né, lá. E quando ela chegou em casa, ela ficou admirada pelo que ela sentiu, da presença de Deus, ter sido selada, porque assim que eu aceito Jesus como Salvador, eu sou batizado no Espírito Santo, mas ela foi selada, né, com um dom, né, de línguas. E ela falou para Deus: Senhor, será que vai ser só agora? Ou será que vai ser só aquilo ali? Será que tem mais? E veio no coração dela louvar. Tem gente que não gosta de dar glória a Deus, aleluia, dentro da igreja. Fica ouvindo as pessoas louvar, não louva junto. E ela começou a louvar. E quando ela começou a louvar, ela voltou a falar em línguas. E ela disse que deu 5 horas da manhã, ela falando em línguas, cantando em línguas. Coisa linda, né? De madrugada ela ficou encantada e ela me deu esse testemunho. E nesse dia desse culto lotado, ela contou esse testemunho, né? E eu estava com a igreja cheia de pessoas que estavam ali apenas para ver. Porque nem todo mundo que está perto de você está aí porque te ama. Tem muita gente que anda ao nosso derredor, esperando para nos estragar, para nos derrubar, para ver a nossa queda. Não estão do nosso lado por amor, mas por inveja. Né? E a igreja nesse dia estava cheia de pessoas que queriam me ver cair, me ver para baixo. E eu achei muito interessante que ela deu esse testemunho e ela olhou dentro da minha cara. Eu estava muito triste nesse dia, irmão. Eu tava, se ela me honrasse, porque é muito ruim você ajudar um monte de gente e você ouvir que tu não presta, tu não vale nada, que tu pastora do inferno, pastora do diabo, tu é filha de Satanás, e tu tá ajudando as pessoas e na hora que você fala, pô, irmão, hoje não dá para te ajudar, as pessoas, a palavra de Deus fala que Jesus curou 10 leprosos e um voltou para agradecer, os 9 foram embora porque acham, irmão, que é a obrigação de Jesus ajudar. E isso tem acontecido muito entre os servos do Senhor. E ela olhou dentro dos meus olhos e ela deu testemunho do que tinha acontecido, mas ela falou assim: não precisa dizer qual é o nome da igreja aonde isso aconteceu, e não precisa dizer quem me tocou, porque toda a honra e toda a glória é para ele. E eu lembro que em pensamento, porque eu estava muito ruim, eu falei: Senhor, se tem alguém que dá glória ao Senhor, se tem alguém que sabe que tudo é do Senhor, esse alguém sou eu. Mas só o Senhor sabe o quanto eu precisava ser honrada nesse lugar, né? Porque é muito ruim, eu só escuto coisa ruim. Dificilmente alguém se levanta para falar alguma coisa que eu fiz. Olha, a Márcia me ajudou, a Márcia é boa. Cara, a Márcia é isso, é mais coisa ruim, né? Muita coisa ruim mesmo, não é pouco não. Ah, meu pai. E eu balancei, quando ela fez isso, eu confirmei. Eu dei o meu amém, com o meu aceno, mas eu estava muito ruim. E depois que o culto acabou, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, só ela não sabe. Apesar dela ser minha amiga, eu não tenho falado para ela o que tenha me acontecido e o quanto eu tô ruim. Eu até sinalizei um pouco no meu desespero o que está acontecendo. Estava um processo muito difícil. Satanás investiu muito pesado para acabar com o meu ministério e com o ministério do meu marido. Satanás enviou verdadeiramente o inferno, se levantou, mas
quando o diabo pensou que era minha queda, Deus me levantou e me ergueu com suas mãos fortes, a mim e ao meu esposo. E eu precisava que alguém dissesse alguma coisa boa, uma palavra boa, irmão, seria o suficiente para levantar. E ela não falou, e eu falei, amém, Senhor. Quando foi no outro culto, passado uns cultos, eu glorifico pela vida da Jéssica, esposa do Jorge, ela está lá em Portugal, irmãos. E ela passou um processo muito difícil, o Jorge me ligou de Portugal pedindo ajuda. E eu e meu esposo fomos, ajudamos, não vou entrar em detalhe. Como eu disse para ela, ela não precisava falar tanto. Ela pegou o microfone sem eu saber de nada, sem eu pedir nada, sem ela saber o que, porque eu também não falei nada para ela quanto o processo que eu estava passando. Ela pegou o microfone, ela estava com viagem marcada para encontrar seu esposo em Portugal, e ela pegou o microfone e ela falou, ela me honrou. E ela falou coisas que depois eu chamei ela, falei, Jéssica, não precisava você se expor tanto assim, Jéssica, eu agradeço, eu agradeço você ter me honrado dentro da igreja dessa maneira, mas não precisava se expor tanto. E ela virou para mim e falou assim, minha pastora precisava sim. Precisava porque Deus tem me falado que pessoas não têm te honrado. E eu fiz um esforço danado para não chorar naquela hora, como eu estou fazendo agora. A palavra de Deus que Deus está me dando hoje. Quem me conhece sabe, quando eu chamo um pregador para pregar, se eu já o conheço há anos, antes de eu passar o microfone para ele, eu comunico à igreja algo de bom, né, que aconteceu. Eu costumo honrar os pregadores que eu chamo, porque a maioria, em alguma situação, me ajudou. Se eu hoje cheguei a pastora, teve pessoas que me ajudaram em profecia, me ajudaram em oração, me ajudaram me ensinando a Bíblia, me ensinaram dizendo você está errada, se conserta. Então, se eu cheguei hoje a pastora, se meu esposo chegou hoje a pastor, tem pessoas que me ajudaram. E aonde eu vou, eu honro essas pessoas por cada profecia, por cada oração, por cada... tem diversos testemunhos, diversas situações, mas principalmente por terem puxado a minha orelha quando eu estava errada. Porque se eu tivesse permanecido no erro, hoje eu não estaria onde eu estou. Então a palavra de hoje é: o próprio Deus, ele fala em Samuel, onde o profeta Samuel pede para honrar lá, e Deus fala assim, olha o que Deus fala: aos que me honram, eu honrarei, e aos que me desprezam, eu desprezarei. Palavra do próprio Deus. Amém? Fique com Deus, fique com essa palavra, e deixa eu fazer uma oração rápida por você. Senhor, Pai amado, Deus querido, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha honrar essa pessoa e venha ensiná-la a honrar. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.